Olá, vou contar para vocês hoje como foi a experiência da minha família para tirar o visto do consulado do México. Bom, primeiro, brasileiros precisam ainda de um visto para entrar no México? Sim, por enquanto, esse visto é tirado de forma física. Muito provavelmente daqui a alguns meses ele vai virar um visto online como era até agosto do ano passado. Não existe previsão para isso acontecer, essa mudança, então por enquanto depende de um agendamento no consulado, ir lá, apresentar todos os documentos, colher foto, digital, tananã, passar pela entrevista para, dando tudo certo, sair com visto. Quando eu tava procurando, né, as opções do que fazer, se eu tirava dos Estados Unidos, se eu tirava do México, se eu fazia de ambos, eu busquei vários vídeos para tentar me orientar, porque a gente tava separando documentação sozinha, eu não queria pedir assessoria nem nada, e é uma dificuldade tremenda, porque ninguém explica as coisas do jeito redondo que torne mais fácil a vida da gente. Cada vez que eu vi um vídeo, eu ficava mais preocupada e eu achava que ia faltar alguma coisa, que ia ficar alguma coisa complicada. Como nós passamos pelo processo todo, então eu vou contar para vocês passo a passo como foi a história. Então, primeiro, nós tentamos durante quase um mês fazer o agendamento da entrevista do visto no Consulado do México de São Paulo, que é onde eu moro. Não abria a data de jeito nenhum, uma dificuldade impressionante. Nós desistimos de agendar em São Paulo e quando abriu a data da agenda do Rio de Janeiro, a gente decidiu, porque seria mais fácil, tinha uma data mais próxima, era mais tranquilo, ir para o Rio de Janeiro para fazer essa entrevista e passar pelo processo de visto no Consulado do México no Rio de Janeiro. Então, talvez seja um complicador, porque depende de aéreo, tem que ir a família toda, né? Todos os maiores têm que estar lá para apresentar documentação, então talvez seja um complicador. Mas no nosso caso, 4 adultos, tivemos que viajar para o Rio de Janeiro, porque o agendamento aqui em São Paulo é completamente impossível. Não tinha nenhuma forma de conseguir. Eles abriam à meia-noite, meia-noite e 1, já não tinha data nenhuma, não tinha a menor condição de fazer. Então decidimos fazer o agendamento no Rio de Janeiro, marcamos a data. Quem não precisa de visto para entrar no México? Os brasileiros que têm visto dos Estados Unidos, para o Canadá, para o Japão, para o Reino Unido e para os países do espaço Schengen, que são alguns países da Europa específicos. Um dia, se vocês quiserem, eu até coloco aqui, eu posto uma listinha. Mas quem já tem esse visto, então mais usual, né, ter o visto para os Estados Unidos, quem já tem o visto ativo, válido para os Estados Unidos, não precisa aplicar para tirar um visto para o México. Então você vai para Cancún, Cozumel, Riviera Maya, se você já tem esse visto, não precisa tirar o visto para o México. Todos os outros passageiros que não têm nenhum desses vistos têm que fazer a aplicação. Contei para vocês o agendamento. Enfim, quando conseguimos a data lá no consulado do Rio de Janeiro, preparamos o aéreo, preparamos toda a documentação. Então, como funciona? O que é preciso para o visto? O consulado, o país, México, ele quer ter, de alguma forma, se cercar de informações, ele quer ter uma certeza de que o passageiro vai para o México, a turismo, estudo, o que seja, e que ele não vai ficar lá e fazer uma imigração ilegal para os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm exigido do México essa postura para restringir um pouco a invasão de imigrantes ilegais. Então, existem 3 caminhos de provas que você pode produzir para pedir a concessão desse visto. Detalhe, o Consulado do México no Brasil, ele tem 3 sedes diferentes, em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Brasília. Cada uma das sedes trabalha com documentos diferentes, provas diferentes e exigências diferentes. Eu vou contar para vocês qual foi a exigência de documentação que nós tivemos para o consulado com a sede no Rio de Janeiro. Isto não se aplica para Brasília e para São Paulo, porque as exigências para essas 2 outras sedes são diferentes. Então, muita atenção, porque este vídeo é sobre a tirada do visto no Consulado do México com a sede no Rio de Janeiro. Se você vai aplicar para São Paulo, para Brasília, as regras são diferentes, então não tenha por base esse vídeo. Bom, o Consulado do México do Rio de Janeiro, ele pede para levar 3 tipos de provas diferentes. Então, a primeira, que talvez seja mais fácil para alguns e muito difícil para a gente, é a prova do viajante frequente. O viajante frequente é aquela pessoa que entrou em mais de 3 países nos últimos 365 dias, países esses que não são limítrofes com o Brasil. Então, se você viaja bastante, a trabalho, a lazer, o que seja, você é um viajante frequente e você pode aplicar o pedido de visto do México
usando este argumento. Esta é a única situação que o Consulado do México do Rio de Janeiro analisa e, caso conceda, concede um visto para entrada, visto de 10 anos de validade, tá? Os outros casos são vistos de 6 meses. Então, a primeira situação, viajante frequente. Segunda situação, prova de recursos financeiros para você que vai entrar no México a lazer, como foi o nosso caso, e que você tem condições de bancar os gastos que você vai ter durante a viagem. Eles têm uma forma de cálculo, mas hoje o que é aplicado, né, o que eles exigem é que para quem vai provar condição financeira de realizar essa viagem a turismo, mostre com os extratos bancários dos últimos 3 meses que possui saldo em conta no valor de pelo menos R$16.800. É saldo em conta, não é movimentação financeira. Se entra 50 mil na sua conta e sai 50 mil pagando contas, não serve. Tem que ter esse dinheiro livre aplicado como saldo bancário. Então, eles exigem que esse saldo seja de aproximadamente 17 mil. Também não serve para o Consulado do México do Rio de Janeiro, de novo, tá? Então, não serve extrato de conta de pessoa jurídica. Diferente de São Paulo, Consulado do México aqui de São Paulo aceita, por exemplo, um decore, que é uma declaração de um contador que diga que você é dono de uma empresa X e você recebe prolabore de tanto por mês. No Rio de Janeiro, o decore não serve para nada. Não adianta levar, porque para eles isso não é prova. Extratos de contas de PJ também não é. Não adianta levar declaração de imposto de renda, eles querem extrato de conta, comprovante de aplicação financeira, que mostre que você tem disponível como saldo quase 17 mil reais, mais ou menos, por pessoa responsável pela viagem. A terceira situação que eles pedem à prova, que eles chamam de o arraigo financeiro, né? O vínculo no Brasil. Este vínculo, cuidado, porque ele é formado por 2 coisas diferentes. Uma, contrato social e CNPJ de uma empresa da qual a pessoa que está aplicando seja sócia, diretora ou administradora, mais cópia de documentação de propriedade de imóveis no Brasil, imóveis esses que não podem estar hipotecados e que tem que ser de propriedade da pessoa que está aplicando o visto há pelo menos 2 anos. Então, se você escolher esta forma de comprovar o arraigo financeiro no Brasil, você não dá certo se você só traz contrato social de empresa, se você só traz matrícula de imóvel, tem que ser as 2 coisas juntas. Se não for junto, eles não aceitam isso como documentação. Então, nós optamos, porque eu e meu esposo, a gente tem não só a Mais Viagens, como temos 2 outras empresas. Então, nós optamos por apresentar o contrato social das empresas e matrícula de imóvel em nosso nome. Tudo bem. Fechamos a pasta, fomos para o Rio de Janeiro. Primeira dica: levem o comprovante de agendamento que vocês fazem pelo site do Consulado do México. Chegamos lá, uma meia hora antes do nosso horário, fomos até a recepção, olha, temos uma entrevista marcada e tal, a família entra junto para a entrevista, então isso é bacana. Mesmo, nós tivemos um probleminha na hora do agendamento, esgotaram as vagas do horário, então 3 de nós ficamos no 9h30 e minha filha ficou às 10. Quando nós chegamos lá, explicamos a circunstância, falamos que somos família e deixaram a gente entrar junto, não teve problema nenhum. Mas, quando nós chegamos lá na recepção do prédio, onde fica o consulado, eles disseram que por um problema de lançamento do consulado, algum erro lá operacional, várias pessoas que tinham entrevista marcada não apareciam na relação de autorizados. Então, nós tivemos que esperar um tempinho a mais do lado de fora do prédio, não existe recepção dentro do prédio, você tem que ficar na rua. Nós esperamos um pouquinho a mais lá fora para eles confirmarem nosso agendamento e a gente ser autorizado a entrar. Então, não adianta chegar muito mais cedo, porque não tem o que fazer, não tem onde ficar e não tem recepção no prédio, se chama American Business Tower, que é o prédio lá em Copacabana, onde fica o consulado. Bom, quando nos autorizaram a subida, nos apresentamos no primeiro guichê. Eles pegam um formulário, que tem um formulário específico, de novo, da sede do Rio de Janeiro, impresso frente e verso na mesma página, preenchido à mão, letra de forma, uma foto 3x4 de cada passageiro colada no formulário. Tem todos os requisitos direitinho no site, eu vou até deixar para vocês aqui nos comentários, vou deixar fixado o site onde que você entra para fazer o agendamento e onde tem o formulário.
Então ele retém, ele pede pra gente esse formulário de cada um de nós, atribui uma letra e um número e manda a gente pra salinha de espera, uma sala pequenininha, deve ter talvez umas 20 cadeiras, não tem mais nada nessa sala, e a gente fica esperando a chamada no painel luminoso, que indica um guichê. Fomos todos para o guichê. Tenho que confessar para vocês que fui tremendamente bem atendida. A funcionária do consulado que nos recebeu foi muito gentil. Foi recebendo cada um dos envelopes, eu tinha separado por cada um de nós, né? Então ela foi recebendo da minha mão cada um dos envelopes e me ajudando a separar os documentos, sempre originais e cópias, porque eles atestam se tá original e cópia iguais, eles devolvem o original para você e retêm essa cópia. Então ela foi me ajudando a separar, isso precisa, isso não precisa, isso aqui tá a mais, você já fez prova daqui, não precisa de tal coisa. Então ela foi ajudando a separar os documentos. Depois de todos os documentos separados, ela nos chamou um a um para tirar a fotografia na máquina digital deles e colher as digitais. Bom, começou o suplício. Então eu tenho que dizer para vocês, né, tudo que foi bom, tudo que foi complicado. Complicou no momento em que nós terminamos a nossa entrevista. A pessoa que nos atendeu disse, olha, vocês podem aguardar então uns 45 minutos e vão chamar pela mesma senha que vocês vieram para cá, só que no outro balcão, na entrada, no mesmo que a gente entregou o formulário quando chegamos. Pois bem, nesta salinha que a gente fica, que só tem umas cadeiras muito duras, não tem sequer um bebedouro. Tem um banheiro, que é ok, mas não tem nada para comer, nada para beber. Eles dizem que não pode usar o celular, mas todo mundo tava jogando joguinho, mandando e-mail, só não ficar falando, né? Que aí incomoda o pessoal da entrevista. Mas não tem nada pra beber, não tem nada. E você não pode sair da sala. Você teve autorização para entrar, fazer entrevista e você é obrigado a ficar lá dentro até o cônsul liberar ou não o seu passaporte. Quer dizer, o passaporte é liberado de qualquer maneira, mas você tem que ficar lá dentro da salinha de espera até ter notícia se seu visto foi concedido ou não. Então, não pode sair de lá e não tem nada para comer ou beber. Então, recomendo que vocês levem com vocês uma garrafinha de água, alguma coisa assim, porque o processo todo demorou mais de 3 horas. Então, é um suplício, aquela sala de espera quente, um calor danado, porque ela é envidraçada de cima até embaixo, um sol da praia de Copacabana batendo de frente na sala, é um calor, assim, insuportável, não tem nada para beber, e realmente é uma condição um pouco desumana, assim, a sala de espera do Consulado do México assim, deixa a desejar. Mas compensou pelo atendimento que nós tivemos da pessoa que nos entrevistou. Foi tremendamente gentil, isso eu tenho que dizer que ela foi fantástica. São 4 guichezinhos, talvez sejam divididos por turismo, negócios, residência, alguma coisa assim, mas a pessoa que nos atendeu foi tremendamente gentil. Bom, separamos todos os documentos, tomamos um chá de cadeira de um pouco mais de 1h30 e chamaram 2 das nossas 4 senhas, a minha e do meu marido. Quando nós levantamos, falaram, olha, a gente tem 4 senhas, somos nós e as crianças, né? Que não são muito crianças. Mas não, por enquanto só vocês. Aí eu pensei comigo, ai Deus, o que será que faltou? Aí eles disseram que num dos contratos que eu tinha apresentado, um dos contratos das empresas, eles queriam uma cópia de uma determinada página. Me deram uma autorização de retorno no mesmo dia, que é o alívio, né? Eu era a única que podia sair de lá, descia ao primeiro andar para tirar as cópias e depois de alguns minutinhos eu teria que subir de novo, entregar e seguir o processo. Detalhe, atenção, essa cantina que tem no primeiro andar, que serve para um quebra-galho, até comprei uma aguinha, uma Coca-Cola para o meu marido e para as crianças, ela tem uma maquininha de xerox bastante simples e acreditem, cada cópia custa R$10, cada cópia. Então, atenção, porque primeiro, se falta algum documento, tem que contar com a sorte deles te permitirem sair e providenciar. Eles podem simplesmente dizer, faltou tal documento, o visto não vai ser concedido e você corre o risco de perder o agendamento. Nós tivemos a sorte de ser um documento simples, no meio do processo todo, me concederam o direito de sair e voltar no mesmo dia, mas a cantina do prédio cobra R$10 por página de cópia de xerox. E sair pra rua e buscar isso é um problema porque nós não vimos nenhum lugar que tira xerox perto do prédio do consulado. Você não pode se dar o luxo de perder muito tempo. Eles atendem até 1h da tarde, depois o consulado fecha. Quando nos chamaram já era 11h30, 15 para meio-dia talvez. Então tinha pouco tempo para providenciar isso antes do consulado fechar e eu não ia mais ter o que fazer. Bom, saí, tirei as danadas das cópias, sorte que eram 4 páginas só, então não era um terror. Voltei lá pra dentro, entreguei as cópias,
Esperamos talvez mais uns 50 minutos e nos chamaram finalmente com a concessão dos vistos impressos no passaporte. A gente só faz uma conferência se tá certinho o número do passaporte, dados de data de nascimento, sobrenome e tal. Eles te entregam o passaporte, você assina um protocolo e vai embora. A taxa, o que acontece? O Consulado do México, todas as sedes do Brasil, eles cobram $51 por pessoa que aplica o pedido de visto para análise dos documentos. Então, cuidado, você vai pagar $51 por Pix na hora em que você entrega o formulário no guichê e tá aguardando a sua entrevista, né, chamar no painel. Você paga esse valor para o consulado diretamente, você só informa a pessoa que tá te entrevistando qual das pessoas da família foi quem fez o pagamento. E este valor não garante a concessão do visto. Ele garante que os documentos vão ser analisados e se tiver tudo em ordem, eles concedem. Mas, se alguma coisa estiver errada, se estiver faltando alguma coisa, você talvez tenha que fazer um novo agendamento e pagar essa taxa de novo. Importante, então, esse visto que nos foi concedido como turistas foi por validade de 6 meses, então não adianta você ir muito antes da viagem, ou se você não tem ainda uma programação. Não é como nos Estados Unidos que vem um visto para 10 anos e você fica mais tranquilo para agendar. O visto mexicano para turismo é para 6 meses. Então, no nosso caso, seria uma viagem final do ano, a gente estava dentro do prazo, mas não adianta ir muito antes, porque se você agenda muito antes, o visto expira antes de você conseguir usar. O formulário, muito importante, tem que ser preenchido à mão, letra de forma, e não pode conter erros. E acho que é isso. Pra gente foi um processo bem cansativo, porque nós chegamos no Rio 8h30 da manhã, chegamos no prédio do consulado às 9h, subimos às 9h30 e saímos de lá 1h da tarde. Ainda bem, com os vistos todos concedidos, mas deu um trabalhão. Então eu espero que isso sirva para vocês, para ajudar quem estiver aplicando no visto. Não é um bicho de 7 cabeças, mas tem que ter muita atenção na hora de separar os documentos. A gente viu muitas pessoas passando pela entrevista e as pessoas estavam entrevistando funcionários do consulado dizendo: não, isso não serve, isso não pode, então tem que agendar outro dia, a gente não vai poder analisar a documentação. E as pessoas perguntam: mas tenho viagem marcada, eu tenho um bilhete tá emitido para tal data, tem análise de urgência? Não tem. Então o próprio consulado avisa pra gente, eles não recomendam que se emita nada, nenhuma viagem, nenhum bilhete aéreo, nenhuma reserva, antes de ter o visto na mão. Então isso é muito, muito importante, porque a documentação é bastante complexa, não é nenhum terror, como eu vi vários vídeos antes da gente mesmo aplicar, né? Fiz o processo toda sozinha aqui, toda sozinha. Não é um terror completo, mas dá um medinho de você falar: poxa, se faltar um papel, eles podem recusar e a gente vai ter que fazer tudo de novo. O agendamento é um pouquinho chato. Então, eu espero que tenha ajudado. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre como tirar o visto pro México, né, para poder ir pro México, procedimentos consulares, fiquem à vontade, podem mandar mensagem, comentar aqui nesse vídeo. E eu tô à disposição, espero que ajude. Esse vídeo eu acho que é mais completo do que todos os que eu vi antes de nós fazermos o nosso processo. E eu tô aqui à disposição. Se vocês quiserem perguntar qualquer coisa, podem escrever, podem mandar direct, que na medida do que nós soubermos, né, do processo que nós fizemos, eu ajudo vocês. Então, boa tarde, boa sorte e boa viagem.